o Portal Mundo RH desembarcou hoje aqui em São Paulo, na sede da Deloitte, no Dot Hub, e a gente veio, na realidade, desvendar e aprender um pouco mais a respeito de folha, gestão de pessoas e compliance trabalhista. Já sei, já posso antever para vocês, tem muito trabalho, muito desafio, mas que vale a pena o resultado. E para isso, a gente trouxe aqui dois especialistas que vão dar uma aula aqui para a gente. Fernando Azar, que é sócio aqui do Universo GES, né, da Deloitte, e a Priscila Furlaneto, que é da área de Payroll Tax. O nosso bate-papo basicamente vai passar por três áreas: gestão de RH, folha e compliance trabalhista. Dessas três áreas, Fernando e Priscila, qual é o assunto mais espinhoso no dia de hoje? Eu acho que hoje a dificuldade que a gente vê, especialmente as empresas, e a Deloitte atende empresas mais globais e locais também, né? Nós atendemos os dois níveis, os dois tipos diferentes de empresas, né? E o que a gente vê é uma dificuldade muito grande é encontrar parceiros hoje que consigam entregar com qualidade, eficiência, e eu uso sempre duas coisas, né? Hoje você precisa ter parceiros e o que a gente busca entregar é agilidade e flexibilidade. Né? Acho que são duas palavras importantes para quem está comprando serviços, especialmente de outsourcing, de folha de pagamentos ou mesmo consultoria trabalhista, como você comentou, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Acho que são coisas importantes e interessantes que acho que são, você usou a palavra, acho que espinhosa. Espinhoso, né? Eu acho que são duas coisas bem importantes para as empresas avaliarem. Perfeito. Bom. E aí, Pri? Bom, do meu lado, o que eu posso falar para você? Acho que eu concordo com o Fernando com relação à compliance, porque eu vejo hoje, né, tendo a possibilidade de ter trabalhado dos dois lados, né, ter uma visão um pouco mais ampla dos problemas. Hoje a gente tem uma legislação que ela não atende, na verdade, a necessidade e dá a flexibilidade que as empresas precisam para uma operação saudável. Então, alguns assuntos, eles não são tão claros na lei. Então, eu acho que sim, o compliance é algo relevante, porque você precisa encontrar a forma de conseguir operar, encontrar a melhor estratégia para solucionar um certo problema que você tem, seja numa contratação tardia ou de alguém que você admitiu e que precisa demitir imediatamente, a pessoa não apareceu, algum problema que aconteceu e que você precisa reportar. E hoje nós temos né, vamos dizer assim, o e-social é algo muito robusto dentro, né, dos compliances e dos reportes governamentais, mas ele é pouco flexível para esse tipo de situação. Então, as empresas enfrentam situações que elas levam para os parceiros estratégicos, cada uma com o seu, e acho que essa visão de ser flexível, de entender o problema e de ter uma visão um pouco mais ampla sobre a solução e não trazer aquilo que efetivamente está escrito na lei. Porque a lei, hoje em dia, com a tecnologia, você põe lá na sua inteligência, na sua inteligência artificial, você obtém a resposta facilmente. Mas você conseguir extrair um contexto que supra a necessidade do seu cliente e mostre para ele a solução adequada, isso daí é um parceiro estratégico. Essas surpresas extremamente desagradáveis, né, que a gente acaba conhecendo no meio do movimento, porque você só conhece né, essa empresa quarteirizada depois de contrato assinado, implementado, né, no site A, B e C. Fernando, e você como um organizador desse fluxo global, como colocar ordem nessa casa? Essa é uma dificuldade que a gente vê, especialmente em grandes bids ou empresas multinacionais, e elas precisam desses parceiros globais. Essa é uma dificuldade que a gente vê, às vezes, em tentar separar o joio do trigo, né? Então, você olha para a Deloitte hoje. Hoje nós somos uma empresa global, nós temos presença, por exemplo, de folha de pagamentos em mais de 150 países, com estrutura própria.
Então, essa dor de cabeça, essa surpresa, eu brinco que a Deloitte não tem letrinhas pequenas, né? Eu sempre falo isso, às vezes, nas interações que eu tenho com clientes ou possíveis clientes, é buscar isso mesmo. Então, é o end-to-end numa única empresa, onde você consegue ter um único parceiro trazendo todas essas soluções. Como é que faz? Eu tenho lá, às vezes, um benefício global que eu quero aplicar para todos os países. Como é que eu caso isso, esse benefício global, aplicando com uma legislação, por exemplo, no Brasil, que é totalmente restritiva, né? Onde eu não consigo atender isso, e como é que eu faço esse compliance? Então, precisa sair do que você, né, como a gente comentou, do que está escrito e colocar na prática isso. Então, eu tiro um pouco o chapéu só do consultor e vou mais para o operacional. Então, olha, eu tenho essa solução, eu trago aqui, você vai correr um pouco de risco aqui, qual é o teu apetite, ou aonde você consegue fazer com o mínimo de risco possível e você consegue atender o teu colaborador. Porque empresas globais, o que elas buscam hoje? Elas buscam atender os profissionais e trazerem os benefícios para todos, de maneira igualitária, né? Ela não quer tratar alguém nos Estados Unidos diferente do que ela trata no Brasil ou na América do Sul. Então, isso é importante, você ter essa flexibilidade, que eu já comentei um pouco aqui, como é que eu consigo trazer esta solução para o meu cliente, com um risco minimizado, mas mesmo assim ele atendendo. Então, os benefícios de você ter parceiros que são realmente globais, com estrutura própria, para fazer esse atendimento, isso faz toda a diferença. Então, isso é importante no momento de se avaliar e de ter um parceiro que te atenda, né? Quando a Priscila estava nos bastidores aqui, revelando, né, uma dessas situações onde foi bem traumático, né? Ela foi muito, muito educada, muito polite agora, na realidade, né? E eu consigo enxergar pelo menos duas coisas: muito trabalho e muita dor de cabeça. O que motivou vocês a direcionar a carreira de anos dentro dessas áreas extremamente complexas? Hoje a gente está muito na moda o ESG, né? Uhum. Eu sempre brinco que o S, que é o social, e eu falo que tem um caráter importante aqui, que é você fazer com que as pessoas recebam a sua remuneração todos os meses de maneira adequada, dentro de um compliance e em dia. Isso é satisfatório. Você vê milhões e milhões, às vezes, de pessoas recebendo, felizes da vida. Você está ajudando ali no social também, fazendo isso, né? Então, e mesmo ajudando as empresas a terem um compliance adequado. Hoje eu vejo um universo, empresas que realmente são sérias e querem realmente fazer da melhor maneira possível, ou dentro do compliance, tratando os seus profissionais, agregando valor a eles e, lógico, recebendo em troca o serviço deles e a inteligência que eles têm ali para entregar. Então, eu acho que fazer essa engrenagem rodar de maneira bem azeitada é muito satisfatório, né? Você vê as empresas vendo valor ali naquilo, você vê os profissionais felizes, trazendo pouca dor de cabeça para os seus clientes, e isso é extremamente interessante. E mesmo quando você traz a dor de cabeça, porque ela existe, não adianta a gente aqui falar que existe perfeição, você estar do lado do teu cliente ou do teu parceiro para resolver. Então, isso é importante, né? Essa satisfação de você andar de mão dada com o teu cliente também na alegria e na tristeza, né? Naquele casamento, isso é extremamente interessante e é satisfatório. Então, isso traz satisfação, né? Você vê o teu cliente, os empregados do teu cliente felizes e as coisas rodando de uma maneira azeitada, né? As Priscilas podendo dormir tranquilamente, né? Sereno. Exatamente. E qual o erro mais comum que vocês identificam que eventualmente já foi, né, superado há bastante tempo, seja numa questão tecnológica, processual, o que quer que seja, dentro dessas três sub-áreas, onde ainda pega, que você fala, pô, jura? Estamos errando ainda aí, gente? Acho que hoje muito menos, mas eu já vi muito no passado as empresas tratando, especialmente folha de pagamentos, como o back-office ou tratando como custo, né? Isso já mudou, né? As empresas se modernizaram e você vê as maiores organizações ou empresas mais modernas já deixaram de tratar desse formato e elas buscam integrar. Então, eu acho que respondendo objetivamente a sua pergunta, qual que é o maior erro? O maior erro foi esse.
Hoje eu já não vejo, hoje eu já vejo a folha de pagamento já mais integrada, então onde você vê organizações modernas buscando eficiência, trazendo folha de pagamento para fóruns de discussão ou fóruns de conversa internos junto com o jurídico, junto com o financeiro, junto com o RH estratégico e trabalhando em conjunto, porque se pensando em compliance trabalhista, aonde nascem os problemas? Eles nascem, especialmente na área trabalhista, né? Eles nascem de políticas, às vezes, que não estão adequadas à realidade ou não em conformidade com legislação. Eles nascem, às vezes, de alguns erros de folha de pagamento, seja na correta tributação de uma rubrica ou no formato adequado de um pagamento, ou mesmo você captura situações onde eu estou tendo excesso de horas extras. Aonde nasce essa informação? Na folha de pagamento, na informação de ponto, né, da empresa. Quem pode buscar e quem pode trazer essa informação? Somente em fóruns de discussão onde você tem as áreas integradas. Então, é folha informando, olha, esse mês eu tive um excesso de horas extras em determinado departamento, ou recorrentemente eu estou tendo esse tipo de problema. E aí você inicia discussões e estudos para resolver situações específicas. Então, quando você tem, e aí eu falo do ponto de vista de Deloitte, nós trabalhamos com outsourcing, né? Onde você começa a levantar esse tipo de problemas ou antecipar esse tipo de problemas para o teu parceiro, isso faz toda a diferença no momento de se tomar uma decisão, no momento de se pagar um benefício, no momento de se fazer uma contratação ou contratação em determinada área. Se eu tenho excesso de horas extras, o que está acontecendo? Era um projeto especial ou eu estou mesmo com falta de pessoal naquela área? E veja a consequência que você tem de tudo isso. Excesso de horas extras, você traz cansaço para o teu profissional, o seu empregado ele está cansado, ele não vai render mais o que precisa, ele pede demissão, ele sai, e isso traz consequências para a sua operação, traz consequências para a sua organização. Então, situações como essa, você ter a folha de pagamentos integrada, talvez hoje eu vejo como sendo uma das coisas que as empresas devem mais buscar. Já buscam, né, como eu comentei, mas é de extrema importância tudo isso integrado e tirando esse olhar de um simples back-office ou de custo, né, trazendo para a estratégia mesmo de discussões, de reuniões, de operação e como foco de informação. Você trouxe um ponto importante, prevenção. Os teus clientes normalmente já vêm com a dor já consumada, já vem mais inflamado, ou não? Você enxerga que o mercado já está olhando, por exemplo, para essa demanda e fala, poxa, eu preciso precaver essas situações. Como é que anda esse... Eu acho que você vê as duas coisas ainda, né? O que nós buscamos e o que nós desenhamos aqui dentro da Deloitte foi... Eu não sou um simples provedor de folha de pagamentos ou de outsourcing de folha de pagamentos. Nós integramos várias áreas. Então, eu tenho payroll, eu tenho... vou voltar só um pouquinho. Então, nós temos aqui na Deloitte, nós criamos uma área que nós temos várias sub-áreas interligadas. Então, ela chama-se Global Employer Services, onde nós atendemos tudo a que se refere de empregador e empregados. Então, absolutamente tudo que você pensar agora de empregador e empregado na área trabalhista, nós conseguimos entregar dentro de casa. Eu não preciso de nenhum parceiro para entregar. Então, eu consigo, desde trazer um executivo do exterior ou um profissional do exterior, cuidando de vistos, cuidando da parte fiscal dele, com a parte de rewards, com a parte de imigração, fazendo o payroll dele no Brasil, e depois eu consigo devolvê-lo para o seu país de origem de novo, com imigração e com a parte de tax compliance dele. Né? Então, absolutamente tudo a gente consegue trazer e cuidando disso. E, aliado a tudo isso, o Labor Compliance, que é o que a gente comentou. Então, o Compliance está muito agregado a todas essas etapas. Então, nós não conseguimos mais dissociar uma coisa da outra. Eu não consigo fazer só a parte de vistos, depois eu vou num outro provedor só para a parte de Tax Compliance da pessoa física, ou só vou buscar um fornecedor de payroll, ou o Labor Compliance. Você agregando tudo isso na prestação de serviço, você consegue um valor absurdo para o teu cliente. Então, em mais de 100 países, né? Isso em mais de 150 países a gente tem presença, com todos os países, com Deloitte prestando o serviço diretamente. Então, quando você vira e fala, como eu vou
fazer a aplicação de um benefício global, seja para o Brasil, Argentina, Chile e assim por diante. Você consegue isso de maneira integrada, por exemplo, com os nossos escritórios em cada um dos países. Então, você faz a aplicação de um benefício, dentro do que eu comentei um pouquinho atrás, com a Deloitte, muitas vezes, não só cuidando do compliance, mas cuidando da execução com o outsourcing de folha. Então, você tem isso de uma maneira integrada, suave, e aqui, se eu puder fugir um pouquinho só do assunto, nós também temos o outsourcing voltado à parte contábil, fiscal, que é o BPS, né? Então, você imagine que nós temos clientes onde a gente tem a parte terceirizada com a Deloitte, né? De outsourcing contábil, fiscal, financeiro, compras, folha de pagamento, labor compliance, ou seja, a gente cuida de absolutamente tudo. E os nossos clientes, eles conseguem focar um pouco mais no core estratégia, na estratégia, entre outras coisas. E como a Priscila brincou aqui, se ele não se lembrar que ele tem isso e está sendo muito bem cuidado, ele consegue crescer e ter mais eficiência, os empregados mais felizes e assim por diante. Né? Fantástico. Priscila, e aí? Quais são os erros que você identifica assim no mercado, seja, né, nas empresas por onde você passou, ou você ouvindo de pessoas que trabalham dentro de cadeiras similares à que você ocupa? Eu acho que é o desconhecimento. Quando você não conhece efetivamente quais são as suas fragilidades dentro da empresa, quais são os riscos que você tem, muitas vezes as decisões não são tempestivamente tomadas e vamos dizer assim, você pode ter um prejuízo muito maior lá na frente. Então, quando você conhece, seja os problemas de horas extras, né, que o Fernando estava comentando, problema de hora extra, você tem problema com reclamação trabalhista, você tem TAC, muitas vezes o Ministério Público do Trabalho chega e você assina um TAC, você fica desesperado, tendo que cumprir isso para ontem, né? Então, é toda uma mudança cultural que você tem que fazer a toque de caixa e muitas vezes você não está preparado para isso. Quando você tem outros riscos envolvidos, seja a aplicação de uma política que você não observou, né, corretamente quais eram os impactos, eu acho que quando você escolhe um parceiro estratégico, e aí fica como dica, né, não é só a visão pura e simplesmente da política em si, né, porque o impacto maior é você observar as nuances que estão atingindo outras áreas, e a falta de comunicação dentro da empresa também, isso causa ruídos. Às vezes você está tomando uma decisão de fazer alguma coisa e você não comunicou a pessoa que cuida da área X que vai liberar o dinheiro, um exemplo, né? Então, assim, a comunicação entre todos sobre projetos que vão ser executados, compliance, risco, até coisas que estão acontecendo, é importante para que a decisão seja tomada de forma mais assertiva. E eu acho que hoje, ainda assim, a gente tem erros acontecendo por falta de comunicação. Então, comunicação, autoconhecimento, já começamos a entrar num aspecto de mais maturidade, na realidade, né? Maturidade não só da corporação, mas dos próprios profissionais envolvidos também, né? Fernando, como é que você enxerga as tendências, por onde estamos caminhando para uma solução cada vez mais transparente, com menos ruídos, né? Duas coisas que a Priscila comentou agora, acho que endereçam um pouco essa sua pergunta. Então, a gente acabou não falando ainda, mas uma das coisas mais interessantes que a gente tem hoje, e no Brasil especialmente a gente viu isso com o e-social nos últimos anos, é a tecnologia vindo para a área de folha de pagamentos e RH, né? Então, houve uma mudança de mindset desses profissionais ou da atuação nesse segmento que eu estou mandando muitas vezes informações online para o governo, né? Em bases diárias, né? Coisa que há poucos anos, eu posso dizer, atrás, isso não existia, né? Hoje, o governo, se você tem um profissional que tira férias hoje, o governo amanhã já está sabendo, ou hoje, né, na verdade. Então, ele já consegue saber se ele tinha o período adequado, se o cálculo foi feito, qual a informação que foi, se aquilo foi tributado ou não. E a gente tem experimentado isso nos últimos anos, a fiscalização online.
né? Isso é novo até para a folha de pagamentos, né? Onde você recebe notificações, né? Em bases quase que diárias. Então, você ter a tecnologia adequada para o compliance, a tecnologia adequada para a folha de pagamentos, e a gente pode falar de IA, a gente pode falar de robô, a gente pode falar de qualquer coisa que seja, e você mesmo profissional que presta o serviço de outsourcing, ele também mais voltado para a inteligência e não mais na execução, porque hoje você tem tecnologia para executar. Né? Então, isso a gente tem feito, trazendo essa... para dentro da Deloitte, dentro do que a gente busca de eficiência, o que a gente busca de melhorias contínuas, né, de processos, é isso. É você também, o profissional que está executando o trabalho, ele vai trabalhar mais na inteligência do que na execução. Com a tecnologia hoje permite você fazer isso. Então, isso é extremamente importante. Você está atualizado. A gente acabou não falando tanto disso, porque eu acabo achando que a tecnologia na prestação de serviço acaba sendo deve ser um commodity, né? E você usar o restante do teu tempo com inteligência. Acho que isso faz toda a diferença na prestação de serviços, né? Perfeito. E aí, Pri, o que você enxerga desse grande movimento aí? Para onde a gente está caminhando? Eu acho que assim, se a gente for olhar nessa visão de tecnologia, o que as empresas pensam ou querem é algo que te traga mais eficiência, seja com a tecnologia ou seja com os produtos, que você consiga ter assim o menor envolvimento com erros. Os erros geralmente acontecem porque existe um ser humano que vai lá, digita alguma coisa, digita errado, seja, né, o que for. Esse erro, a folha de pagamento acaba sendo um processador, né? Então, o erro entra, o erro sai, né? Não existe como. E aí as empresas ficam aí se debatendo nessas parcerias malucas de, né, tentando descobrir aonde está, como resolver. Então, acho que a grande evolução das pessoas é você conseguir ter o menor oportunidade de erros possíveis, sejam eles tornando os inputs mais automáticos, seja você conseguindo uma validação prévia, seja você fazendo algo preventivo ao chegar no seu processador. E aí que eu acho que entra a parceria com um fornecedor que visualize esse potencial e que te ajude a prevenir, né? Porque nas empresas a gente consegue ver o fluxo, mas muitas vezes não depende, você não tem essa capacidade de antever as coisas. E se você encontra um parceiro que te ajuda a estruturar isso de uma forma efetiva, você realmente não tem erro. E aí você faz com que o seu processo seja, de fato, algo bastante significativo. E aí posso falar para você que isso ajudaria muito, porque quando você pega um erro antecipado e consegue corrigir, não fazer um pagamento que às vezes foi um 0 a mais, mas esse 1 0 a mais te dá um trabalho depois para recuperar, que é um problemão. Priscila, então, hoje já com esse olhar mais amplo, né? A gente pode falar até com a voz do cliente, porque globalmente vocês também são atendidos aí pela Deloitte. Quais exemplos práticos, né, dos desafios vividos pelas grandes corporações, especialmente sobre integração de sistema, dados, que hoje, né, de certa forma é o ouro, mas amanhã já vai ser o básico, né, analisar os dados, né? O mundo está se tornando cada vez mais analítico nessa história. Como é que você enxerga isso? Quais são exemplos práticos que você pode trazer nesse... Olha, a pergunta é muito boa e eu vou até trazer alguns contextos que ainda não tinha colocado. Revele os bastidores. Vamos lá. Não, eu acho que, primeiramente, a gente tem um desafio muito grande em retenção. E aí eu vou olhar essa retenção falando até dos profissionais que estão prestando serviço. A alta rotatividade de profissionais que cuidam, né, quando você é atendido por um fornecedor de folha, geralmente você tem lá uma pessoa responsável.
essa pessoa responsável, ela acaba conhecendo do seu dia a dia. Ela conhece a empresa junto com você. Então, ela vai saber que, sei lá, trimestralmente você paga comissões, que você, uma vez por ano, paga o bônus, que você tem outros tipos de remuneração, benefícios. Ela acaba entendendo do seu dia a dia. Quando você tem uma alta rotatividade desse setor no seu fornecedor, isso é sentido imediatamente na empresa. Porque quando vem outra pessoa, por mais perfeito que seja o seu... o histórico ali, né? O manual ali, né? Vamos dizer assim, o mapeamento de processo Perfeito. que você faz. E que passe para o outro com toda a tranquilidade, nunca é igual. Sempre tem aquela sacada que não foi colocada lá, e aí é sempre uma dor. A pessoa que entra sofre bastante, aí você se acostuma. Quando a pessoa está começando a decolar junto com você, vem lá e troca de novo. Então, acho que isso, para mim, é uma dor de cliente que falo que é difícil. Do outro lado, você tem a mesma situação, né? Como você motiva as pessoas do lado da empresa a fazerem, às vezes, um serviço que não é tão empolgante, né? Então, como que você retém do seu lado pessoas imputando dados e fazendo serviços mais repetitivos. Então, acho que esse também é um desafio dos clientes em ter a sua força de trabalho cada vez mais engajada, né? Para fazer um bom serviço, para que todo o resto funcione bem. Então, acho que, na verdade, como voz do cliente, olhando assim, essa rotatividade e a pessoa que olha o todo, como o Fernando falou. O fornecedor que te entrega o básico, faz o papel dele, não vai te agregar valor. Sim. O fornecedor que uma empresa procura é o fornecedor que vai o além, que consegue visualizar aquilo que você não está visualizando. Eventualmente começa a conhecer mais do teu negócio que você mesmo. Você né? mesmo. Exatamente. É você antecipar o problema, exatamente. Como a Priscila comentou. Às vezes, porque no processo de folha você recebe informações para processar. E às vezes essas informações também chegam, talvez não de uma maneira tão redonda, né? Então, se você tem um profissional que já conhece o teu negócio, está lá há muitos anos trabalhando para você, ele consegue também identificar, olha, eu estou vendo algo aqui que não é comum. E ele também levanta a atenção e chama a atenção para aquilo. Então, essa parceria, né, ela fica importante justamente. Então, você manter o profissional que está lá, você evitar essa rotatividade, também é muito importante isso, né? Porque você cria ali o profissional que tem o olho, ele sabe, esse não é o mês do bônus, por que eu estou pagando aqui? E mesmo que aquilo se confirme, mas ele chamou a atenção, ele falou, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Então, tem o double check, ele verifica, aí sim ele vai e processa de maneira adequada. Então, acho que isso é interessante. Se bobear, é mais o soft skill que é exigido, né, para apurar, deixar um negócio muito redondo nesse aspecto, do que do hard skill em si, né? Exatamente. Porque o hard skill hoje, com o que você tem de tecnologia, você não tem erro, né? Então, eu costumo falar, eu falo isso todo dia para o time, né? Eu falo assim, o sistema, a hora que você aperta o botão, ele está parametrizado, ele não erra. O erro, a gente estava falando aqui, né? O erro é humano, né? É difícil, hoje você não tem. Porque você vai buscar informação com uma integração, com API. A informação vem, como ela saiu de lá, ela entrou aqui. Aí você tem o software parametrizado e ele processa. Aonde está o erro? Naquilo que foge da execução normal, que foge do processo, que foge do que você previamente acordou. É ali que está o erro. Então, você ir cortando e fechando essas portas ou essas janelas é onde você vai mitigando os riscos de erro. E aí sobra o tempo, que a gente já falou, né? Sobra o tempo para inteligência, sobra o tempo para chamar atenção para algo diferente que veio e assim por diante. Porque senão você não precisaria mais do ser humano, porque você vai lá buscar informação, você processa, tecnologia permite isso e você entrega. Muitas vezes você consegue fazer todo esse processo sem interação manual. Né? Mas você precisa ter o profissional
capacitado, experiente ali, olhando para ver se aquilo também está fazendo sentido. Então, E com interesse, né? Isso. Fundamentalmente. E é interessante porque você vê que você envolve várias áreas, né? A gente está falando de expertise aqui, de ser uma pessoa olhando o hard skill, mas eu nem acho. Você traz a folha de pagamento hoje ela é tão complexa que ela vem de seja de um sistema de integração, aí você tem esse sistema que geralmente precisa de uma pessoa especializada para ler isso, conseguir mapear tudo isso. Participei dessas migrações de folha e eu acho que o mais difícil era o data cleanup. Como que a gente vai ajustar o que a gente tem para ele ser refletido do outro lado? E isso é trabalho duro, não é uma coisa que, dependendo do número de funcionários que você tem, isso toma muito tempo. E você tem que fazer bem feito, porque só vai ser processado e vai ser enviado aquilo que está lá dentro. Então, se você não tem uma base boa, se você não tem uma parametrização boa, e aí a parametrização é você conhecer tudo o que acontece no seu negócio, as exceções e as coisas que naturalmente acontecem na legislação. Trabalhei numa empresa em que a gente fez uma migração de nós tínhamos mais de 10 business diferentes, com sindicatos diferentes de diferentes localidades. Então, imagina você conseguir fazer a leitura e identificar cada um tipo de exceção ou aplicação do que se você não faz bem feito, isso vai ser processado errado. E aí fica, de quem é a culpa? Quem viu, quem não viu, quem não olhou. Então, assim, ser parceiro, para ser classificado como parceiro, você tem que entender dessas complexidades todas para conseguir atingir um grau de maturidade de trabalho que ultrapasse esse ficar apontando o dedo de quem errou. Claro, e sim olhar para a solução, né? Eu acho que quando as empresas trabalham que tem essa confiança de capacidade de execução, o nível de trabalho vira outro. Então, eu acho que buscar essa parceria e estar nesse entendimento do que é importante para o seu cliente, de fato, é ajudá-lo a enxergar o além e não o que está simplesmente no dia a dia. E acho que de parceria, eu já ouvi aqui de uma empresa que a gente estava conversando e uma das coisas que ele comentou, ele falou, eu preciso muito de parceria, né? Essa é a palavra dele, porque ele falou o seguinte, eu tenho hoje um provedor aqui, e eu estava falando de folha de pagamentos com ele falou, eu tenho um provedor aqui que sempre que eu preciso de alguma coisa fora do horário, ou de um cálculo de uma rescisão, que às vezes é inesperada, ou uma admissão urgente, antes desse meu parceiro me dizer se ele vai fazer ou não, ele me manda um e-mail com o preço. Ele falou, eu preciso disso? Ele falou, você acha que eu não vou pagar? Eu tô com ele, eu sou cliente dele há anos, então eu não preciso disso. Eu vou pagar. Ele falou, o que eu queria naquele momento era, ao invés de receber esse e-mail, eu quero, me manda que eu resolvo. E talvez no dia seguinte ou 2 dias depois, aí sim a gente vai conversar sobre o quanto, né? O quanto foi. Então, acho que parceria é isso também, né? É você ter alguém ali do lado que está preocupado em auxiliar e não em cobrar, ou, né? Eu acho que isso é de extrema importância também. Perfeito. A gente está falando, né, bastante sobre muitos desafios, muitas soluções também, né, transitando por tudo isso. Agora, por onde efetivamente dar o primeiro passo? Né, a gente está falando, mais uma vez, muito trabalho, muita dor de cabeça, muita gente envolvida, horas e horas discutindo processos, dúvidas, dores, sugestões. Onde a gente começa? E aí, se vocês puderem trazer até um cenário a curto prazo, médio e a longo, como é que a gente vai estruturando isso para a coisa começar a ser implementada? Do ponto de vista operacional, acho que a primeira coisa que você tem que procurar talvez seja mapear processo. Eu acho que isso é de extrema importância quando você precisa conhecer o que é, né? Então, etapa 1, mapeamento de processo. Exatamente. Então, você saber as etapas do teu processo, quem é responsável por o quê, e aí você vai mapeando isso e deixando isso claro. Né? Acho que isso é de extrema importância. A segunda questão o que eu vou fazer com essa informação? Então, pensando em folha de pagamentos, que é o que a gente está conversando aqui, eu vou
terceirizar, vou manter no BPO, vou fazer algo híbrido. Como é que eu combino esses cenários? Então, nós temos clientes aqui na Deloitte, por exemplo, onde eu faço o full outsourcing, onde eu sou responsável por todas as etapas de uma folha de pagamento. Eu tenho clientes onde eu faço só parte do processo, onde, por exemplo, às vezes o cliente quer falar, não, a calculadora de folha de pagamentos eu quero cuidar. Ok, eu vou cuidar para ele de férias, eu vou cuidar para ele de admissão, eu vou cuidar do ponto, dos empregados, eu cuido de outros processos e ele fica só com a calculadora. Ou o inverso. Então, existem diversas formas de você atuar e diversas formas de você atender. Cabe ao cliente decidir o que é mais importante para ele. Então, a segunda questão, eu acho que é isso, é estratégia. O que ele quer buscar com a terceirização? Seja de folha, contábil, fiscal, né? E aí vai. Então, ele juntando essas situações, eu acho que... Então, a sua pergunta foi, por onde começar? Eu acho que o mapeamento de processos é extremamente importante. O segundo é ele definir estratégia, o que ele quer ver, como ele quer fazer. Então, eu acho que essas são duas coisas que são extremamente importantes para que ele faça. E escolher o parceiro adequado também, né? Mesmo quando ele define a estratégia, ele tem que ter o parceiro adequado para aquilo que ele quer. Então, se ele é uma empresa local, ele vai buscar... ele não precisa, talvez, de uma empresa, ou ele pode buscar uma empresa que seja global, mas que tenha um atendimento local. Isso é também importante. Então, ele traz toda essa experiência embarcada ali para ele aquilo. Se ela é uma multinacional e ela está multilocalizada, um parceiro, aí sim, talvez seja obrigatório ele ter um parceiro realmente globalizado, com áreas onde ele consiga conversar com a mesma qualidade e o mesmo nível de serviço em diferentes localidades. Essa é uma outra coisa extremamente importante. Então, passa por essas etapas. Né? Fernando, considerações finais, como as pessoas conhecerem mais o universo Deloitte, essas soluções, o teu espaço fantástico aqui do Dot Hub também, como é que é toda essa história? Bom, fica aqui o convite, mais uma vez, para o público que está nos assistindo, o público do Mundo RH. Vocês podem consultar a nossa webpage, tem lá todas as informações, seja a página local, seja a página global, você vai ter informações, você vai ver lá a lista dos nossos serviços, algumas explicações, tem lá os nossos contatos. E fica o convite para vir conhecer aqui também o nosso espaço, um espaço bastante bonito, como você falou, o Dot Hub aqui, esse andar todo é voltado para a inovação, para a tecnologia, para os nossos parceiros, então podem aqui nos visitar, entrar em contato e conhecer um pouco mais dos nossos serviços. Aqui na nossa página específica de folha de pagamentos, tem lá o Global Employer Services, onde você vai encontrar payroll, você vai encontrar imigração, você vai encontrar a parte fiscal de pessoa física, gestão de terceiros e o Labor Compliance. Ali você consegue encontrar um resumo, vai possibilitar ali conhecer um pouco mais da nossa forma de atuação. Fantástico. Priscila, brigadaço pela aula, por tantas geladas que você já compartilhou, que espero, né, poder, de certa forma, ajudar muitas pessoas, né, muitas empresas que possam transitar por esse universo de uma forma mais suave, mais sutil, sem tantas dores de cabeça. Fernando, obrigado pela aula. Eu que agradeço. E amigos do Mundo RH, é isso aí. Então, hoje nós desembarcamos aqui, né, no universo Deloitte, aprendemos muito sobre esses três universos, né, o quão complexo, trabalhoso e prazeroso pode ser tudo isso quando bem sucedido, evidentemente, né? E até a nossa próxima jornada. Mundo RH. Bora que bora.